Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Horácio, M4U e o pessoal envolvido aqui para poder dar essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre o analista de dados, né, e relativamente, junto com isso, a análise de dados em si. Meu nome é Sérgio Borreis, eu sou gerente de BI, que é o Business Intelligence, hoje o pessoal chama de inteligência de negócio das empresas, na Perceive Tecnologia, formado em Sistema de Informação numa universidade pequenininha no interior do Rio, que é Barra Mansa, né, UBM. Pai do Daniel, esse molequinho aqui. E eu gosto sempre de colocar isso aqui, ó. Ganhei meu primeiro computador com 9 anos de idade. Por quê? Porque eu comecei lá atrás, fiz um monte de coisa, aprendi DOS, carregava os 14 disquetes para instalar o Windows. E assim, o que isso significa? Nada. Porque assim, as coisas mudam muito rápido, a tecnologia vem mudando muito rápido, então quem começar agora, qual a diferença para quem começou lá atrás? Muito pouco. A maioria das empresas começaram há pouco tempo, grandes tecnologias surgiram há pouco tempo, e assim, não é que quem for começar agora não vai conseguir chegar. Consegue sim, hoje a internet facilita muito para a gente dar esses primeiros passos e chegar onde a gente quer chegar. Então assim, não desanimem se quiser mudar de área, ou se está parado e vai entrar para uma empresa hoje, sim, é possível. Uma equipe de BI ou Big Data, ela é composta normalmente, tá, por essas 4 pessoas, podem ter mais de um em cada cargo, claro, e não necessariamente precisam de todos. Vou explicar um pouquinho dos 3 aqui, o gerente, o engenheiro e o cientista, porque já que a gente vai falar mais sobre analista de dados. O gerente, todo mundo sabe o que faz, né? Nada. Só cobra, então... o engenheiro de dados é o cara responsável por ver qual tecnologia que vai ser usada, como é que a gente vai pegar esses dados, como é que eu vou deixar esses dados disponíveis para que os outros cargos pegam isso, né? Os outros integrantes da equipe peguem isso e passem isso para frente. Então, qual ferramenta qual empresa de servidores usar, que banco de dados usar, como que eu vou fazer para deixar esses dados? Ele é responsabilidade do engenheiro. O engenheiro ele não precisa necessariamente de saber, por exemplo, que dado que está ali. Eu só preciso estruturar isso, deixar disponível para que as pessoas peguem e dê seguimento com isso. O cientista de dados, ele é um camarada que pega esses dados e começa a testar padrões, procurar formas de responder uma pergunta que é: o que pode acontecer se eu fizer uma mudança? Tá? Diferente do analista de dados, que ele mostra o que aconteceu. Então, assim, a principal diferença entre o analista e o cientista um responde: isso aqui foi o que aconteceu com os dados que chegaram, né? O que houve com a minha empresa, o que houve com o meu produto, está aqui. E o cientista, ele faz uma análise aqui e gera insights para chegar e falar assim: olha, se você usar desse jeito aqui, tudo indica que você chega aqui, porque eu tenho um grupo, por exemplo, de usuários que está me dando muito mais dinheiro, e eu tenho um grupo aqui que não está. Baseado nesses estudos que eu fiz, se a gente mudar isso para esse grupo pode ser que dê dinheiro igual a esse grupo. Então, assim, ele faz essa... A principal diferença é esses 2. Dentro da parte do engenheiro, analista e cientista, a gente tem essas divisões. Algumas empresas usam 1, 2, 3, outros júnior, pleno, sênior. E aí tem essas divisões desses cargos. O que é? É um profissional treinado para coletar, compilar, analisar e interpretar os dados. Só. Mas assim, é bastante coisa. Tá? A parte... Deixa eu mudar aqui que a gente já entra aqui no... O que faz? Receber e conferir os dados. O que é isso? Como eu disse, o engenheiro faz com que o dado chegue para o analista. O analista ele precisa pegar esses dados, conferir se isso está certo. Por quê? Eu posso ter tido um problema, por exemplo, na hora do dado chegar, eu posso ter dado um corrompido, eu posso ter um dado quebrado, pode não ter chegado tudo que chegou, o servidor caiu. Então o cara tem que ter a capacidade de saber se aquilo ali está completo ou não. Como é que eu faço isso? Esses dados normalmente são gerados uma vez. A empresa, por exemplo, quer saber quantos novos usuários ela teve todos os dias. Eu não quero saber só isso hoje, amanhã eu não quero mais saber. Então, se hoje chegaram lá, 1.000 novos usuários. No outro dia, agora aumentou para 1.200. No outro dia, 10 milhões. O que aconteceu? Então, assim, ele tem que saber
conferir esses dados, ir lá, olhar se está tudo certo, o que que houve, mudou alguma coisa, quebrou alguma coisa. E esse é o primeiro passo para que os dados dali para frente estejam corretos. Realizar o tratamento e transferência desses dados. O dado, quando chega, quando o engenheiro disponibiliza esses dados para o analista, esse cara ele precisa pegar um dado bruto e transformar isso em dados que a empresa quer ver. Então, assim, ele pega essas informações, passa por algumas ferramentas e começa a tirar o que é importante para uma empresa. Então, se uma empresa quer saber, por exemplo, em quais países que eu estou ganhando mais dinheiro, então ele vai pegar aqueles dados e não importa se o modelo, por exemplo, no caso da minha empresa que trabalha com mobile, não importa se o modelo do celular é um OS 6, OS 7, se é um Samsung, eu quero saber em quais países, quanto que está dando dinheiro em cada um. Então ele vai tratar essa informação e utilizar de relatórios e de gráficos para fazer essas apresentações desses dados. Então, assim, a gente tem um dashboard, no nosso caso foi desenvolvido internamente, mas poderia ser um Power BI, poderia ser um Tableau, qualquer uma ferramenta dessa, onde os membros da empresa, os diretores, cada um vai buscar ali o tipo de informação que precisa. E é responsável pela automação dos processos de dados. Por que isso? Não dá para fazer manualmente. Chegou, eu pego lá, olho, está aqui o dado, beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Uma consulta aqui para gerar os países e mostrar. Então, assim, a gente automatiza isso e, no nosso caso lá, toda madrugada, ele processa todos os dados que chegaram no dia anterior. E aí, quando o pessoal chega de manhã, está lá tudo que aconteceu ontem. Quantas novas instalações eu tive, quanto de dinheiro que a empresa fez, quantas pessoas que usaram o nosso produto e assim vai. Beleza, e como é que eu começo? Já coloquei um monte de interrogação aqui pelo seguinte. Todo lugar que eu vou ver está aqui, formado em sistema de informação, matemática e estatística. Eu não gosto muito disso, porque assim, para trabalhar comigo, por exemplo, eu preciso que o cara resolva. Se ele vai ligar para um amigo dele, se ele vai pesquisar no Google, para mim tanto faz. Então eu não gosto muito dessa definição. Normalmente você, quando vai fazer entrevista, você pergunta para o cara, tem experiência disso? Você sabe fazer isso? Você consegue resolver esse tipo de problema? Então, sim, eu não gosto muito disso, mas coloquei porque é o que está hoje. Dependendo do tamanho da empresa que vocês forem tentar uma vaga, por exemplo, isso vai ser pedido, né? Beleza. E aí, assim, hoje temos Infinet, FGV, PUC, tem uma série de outros lugares que tem curso voltado para a parte de dados, cientista de dados, analista de dados. Mas eu queria passar uma coisa para vocês, que vocês pudessem, por exemplo, sair daqui hoje e começar agora. Sei lá, sair daqui e já falar, ó, já quero matricular, quero começar em alguma coisa. Então a Udemy é uma plataforma de cursos, e ela, no caso aqui eu peguei alguns em português, tá? Você vê, ó, R$19,90, né? Poucas horinhas aqui, mas assim, já dá para começar, coisa para iniciante, por exemplo, todos os níveis. Então assim, já dá para ter uma ideia. Aqui, por exemplo, não está voltado a nenhuma ferramenta em si, né? A análise de dados como um todo, independente da ferramenta que você use. A Data Science Academy já é uma plataforma que tem cursos um pouco mais caros, mas ela é muito completa. A gente comprou esse primeiro aqui, formação de cientista de dados, assim, e está sendo impressionante, assim, como que as pessoas lá da equipe, assim, chegam em casa ou disponibilizam um tempo na hora do almoço e, assim, como está sendo bom o crescimento deles. É um pouquinho mais caro, mas, assim, vale muito a pena. Coursera é uma plataforma que a maioria dos cursos lá são gratuitos, né? Também tem um monte de coisa, fiz uma busquinha rápida aqui. Já tem coisas, por exemplo, marketing analítico, que vai ser falado sobre marketing aqui, Big Data e mais uma série de outros que a gente não listou aqui, né? Queria mostrar mesmo os links. E aí, para quem vai entrar para a parte de ferramentas, as empresas também disponibilizam cursos nas ferramentas delas. Por exemplo, a Amazon, que tem essa plataforma da AWS, ela tem uma parte aqui de treinamentos assim, que você pode fazer online. São vídeos que você assiste e eles vão mostrando na prática. A AWS ela tem um negócio legal ainda, que quando você faz um cadastro lá,
ela já te dá um número de... já te dá uma parte em dólar que você fica disponível para poder utilizar lá na parte de dados deles. Então, assim, você já pode ir lá criar uma base, usar algumas coisas, importar algumas coisas, fazer alguns testes, e é maneiro. O Google também tem. O Google, pelo que eu estava olhando lá, ela tem uma parte lá que é um trial e depois você tem que pagar. Então, eu não cheguei a mexer ainda com o Google, hoje eu trabalho só com a AWS, mas também tem. Eu não coloquei aqui também, mas também tem a Microsoft, né? Eles têm o Azure, tem algumas ferramentas para quem quer trabalhar com os servidores deles. E oportunidade. O que acontece? Tem muita vaga e, como o Horácio disse, nós somos assediados, sim, muitas vezes, porque, assim, as empresas estão precisando de dados, as empresas estão vendo que, sem analisar os dados, elas não estão conseguindo competir com os outros. E o problema hoje é assim, eu, por exemplo, estou com uma vaga lá de analista de dados pleno. O que acontece? Eu trabalho com a AWS e às vezes chega um cara lá e fala assim, ó, eu sou bom, eu conheço dados, eu mexo com tudo e eu tenho muita experiência na Azure. Pô, legal, mas eu sei que é um cara que vai entrar e vai ter um tempinho para poder se adequar à AWS. Então, assim, essa é o maior desafio. Então, assim, estudem dados, analisem e conheçam um pouquinho de cada, pelo menos, se você está querendo entrar nessa área. Se você já sabe, por exemplo, meu sonho é trabalhar na IBM. Pô, então, legal, vou estudar ferramentas da IBM. Não adianta nada eu chegar a estudar outro e mandar meu currículo lá, né? Então, tem muita oportunidade e eu acho que o maior desafio é achar aquele cara que conhece aquele tipo de coisa que eu preciso. Então, eu acho que por isso que tem tanta vaga hoje e elas não são preenchidas, tá? Que é o caso meu lá que eu tô procurando ainda. Eu peguei aqui no Love Mondays esses dados aqui porque eu acho que assim, é um site mais verdadeiro sobre salário, né? Porque lá você entra, preenche o seu salário e aproveita, já chega lá na empresa e fala, o gerente é um merda, a empresa não tem processo. Então, assim, quando você entra lá e o cara tá assim, pô, empresa espetacular, tal, não sei o quê, pode ter certeza que deve ser verdade, porque, assim, é preenchido pelos próprios funcionários, as próprias pessoas que trabalharam nessa empresa. Então, aqui para ter uma ideia, analista de dados júnior, peguei nos últimos 12 meses, só aqui do Rio, tá? A média tá 3.112 o salário. Analista de dados pleno, 5.267. Tem gente ganhando bem aqui, 7.622. E o analista de dados sênior, 9.360. Eu achei os dados um pouquinho baixos, tá? Eu conheço algumas empresas aqui e, como o Horácio disse, eu tenho perdido muito funcionário. E assim, a média normalmente é um pouquinho maior, mas já é um bom salário para quem trabalha com esse tipo de coisa. A minha equipe estava com 8 pessoas, passou a ficar com 3. A maioria foi para Canadá, para Amsterdã, foi para Portugal. Então, assim, o pessoal está saindo. É uma coisa que está crescendo muito e a gente tem que ficar lá todo dia agradando o funcionário, porque sabe que ele vai receber uma proposta e muitas vezes ele chega pra gente e fala assim, pô, recebi uma proposta, cara. Você fala, pô, pelo amor de Deus, cara, não sai não. Fica aí, porque assim, já tô só com 3, se você sair. Então, assim, tá complicado. Agora, por que aprender isso? Como eu comecei a comentar, né? Isso aqui é um dado um pouquinho antigo, tá? Quando eu peguei lá no site, estava de 2016, 2017, mas eu gostei que ele fala que a gente deve crescer até 2027, ali ainda está um pouquinho longe, né? Mas 103 bilhões de dólares só com a parte de pesquisa de dados, nessas coletas de dados, mercado de dados. 89% dos líderes de multinacionais acreditam que a análise de dados terá um impacto nas empresas equivalente ao da internet. 79% afirmam que a análise de dados é necessária para que as empresas se mantenham competitivas. E aí, você vê que isso é bem verdade por causa disso aqui, ó. Nesse site aqui, que é o plugar.com.br, é um site que fala um pouquinho sobre dados. Eles contam um pouquinho aqui da história das empresas aqui que faliram ou quase faliram, por exemplo, a Kodak. Ela foi a primeira empresa a fazer uma câmera digital, nos anos 90. E ela faliu em 2012.
Então, assim, o que aconteceu? O Yahoo, por exemplo, era o maior site da internet, né? O maior site de busca de e-mail da internet. E só está a cada ano registrando menos receita, eu não sei onde eles vão parar. Eles ainda são grandes quando você vai ver na lista de sites mais acessados, mas assim, a receita não está indo bem. A Sharp foi a primeira empresa a lançar o LCD. E, no entanto, ela tirou os televisores dele do mercado porque falou que não está conseguindo seguir a concorrência. Nokia, primeiro smartphone, mas perdeu para Samsung. Então, assim, por que isso acontece? As empresas, assim, elas não estão conseguindo analisar a tendência do que está acontecendo. Então, assim, será que se olhassem mais para os dados, para os números que eles mesmos estão gerando, os números que os concorrentes, né, estão gerando, muitas das vezes isso fica público, eu acho que poderia ter uma história um pouquinho diferente. Tá? Mas, pô, é difícil, porque olha só, isso é a quantidade de produtos que tem, de ferramentas que tem, para que a gente possa trabalhar com dados. É impossível conhecer isso tudo, então, assim, depende muito do que você vai, para onde você vai, o que eu preciso usar, e que tipo de ferramenta que seria importante para mim. Nada impede que você entre hoje numa empresa, comece a trabalhar com uma ferramenta e comece a mostrar para eles que uma outra é mais barato, ou uma outra é mais performática, e a gente mude isso. Dependendo da empresa é muito difícil, né? Porque tem uma série de burocracias e tal, mas assim, é possível e é legal que a gente conheça pelo menos o que existe. Eu não preciso saber como funciona, mas o que existe, mais ou menos o que ela faz. Mas realmente é bem difícil. Esses aqui são os links que eu coloquei para que você tenha acesso a esses dados aqui. Eu vou ver com o Horácio, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação aqui, né? Não tem como copiar isso aqui. E aqui não é uma palestra motivacional, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês, assim. Ninguém consegue voltar lá atrás e fazer um novo início, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, corra atrás do que vocês querem, que é possível e é fácil chegar lá. Obrigado, pessoal. Meu nome é Sérgio, vocês são os meus contatos.